Olá pessoal, nesse vídeo vou continuar falando sobre esse livro, Paulo, que a história tem a dizer sobre ele, do André Chivitarese, 2024. Então vamos na página 35. 35 ele diz assim: o fato de Paulo ter se apresentado como um fariseu deve ser entendido mais como ter opiniões que lhe permitiam identificar-se como um fariseu quanto à lei, do que propriamente sê-lo no seu sentido absoluto. Para essa questão, ele remete ao livro do Sanders, do A.P. Sanders, livro de 2015. É um livro relativamente recente, né? Paul the Apostle's Life, Letters and Thought, 2015, A.P. Sanders. Porque Paulo não parece um fariseu muito rigoroso, né? Porque ele está flexibilizando muito a lei. Página 38. Ele vai comentar que, de fato, Paulo nunca especificou, o seu ministério não estava centrado em curas, libertações e milagres. Aliás, sobre esse ponto, Paulo jamais especificou qualquer milagre que tivesse realizado. De fato, Paulo nunca especificou qualquer milagre que tivesse realizado, mas é bem verdade que ele falou de forma muito genérica, a partir de um tenso clima de disputa teológica com os coríntios, sobre a realização de sinais, prodígios e milagres. Isso vai aparecer em 2 Coríntios 12:12 e em Romanos 15:19. É interessante que Paulo é o mesmo que tem a visão de Jesus que subiu ao terceiro céu, parece estar instruído na Merkabah e, no entanto, ele não trata muito dessas questões de cura, né? E aí, na 39, essa questão de flexibilizar a lei, né? Após a revelação divina, acrescida da missão que ele acreditou ter sido confiada por Deus, disse o apóstolo dos gentios, Paulo trouxe uma percepção muito particular do judaísmo, né? A ponto de aceitar os gentios sem necessidade de cumprir a circuncisão, as leis alimentares. Ouso dizer que Paulo criou mais um campo religioso no interior daquele judaísmo multifacetado do século I. Então você tem uma série de judaísmos, né? Paulo criou mais um. Então o Shevitares está colocando ele ainda dentro do judaísmo, né? Não chega propriamente a criar uma nova religião. Com referência aos da casa de César, que aparece em Filipenses 4:22, ele faz referência aqui a um texto de Lourenço. Lourenço, ele tem o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Epístolas de Apocalipse. É um livro da Companhia das Letras de 2018. E ali ele se refere que, quando Paulo se refere ao pretório e casa de César, poderiam também designar a residência do governador em outras cidades romanas, para além da cidade de Roma. Não necessariamente a casa do imperador em Roma, né? Sobre a questão da trindade e da identificação do Pai e do Filho como a mesma substância, ele diz assim: vale a pena destacar que esse tópico foi organizado em duas partes distintas, como forma de explicitar que Paulo não apenas distinguia Deus de Cristo Jesus, como também nunca disse que eles fossem constituídos da mesma substância, homoousios, mesma substância. Esse termo homóousios, ele vai surgir, não vai surgir em Niceia, já antes de Niceia tem, mas ele é do século II, esse termo. Esse não é um termo usado aqui nas escrituras, né? Em suma, para Paulo, Deus era o princípio criador de todas as coisas e todas as criaturas, incluindo o próprio Jesus. É o André Chevitarese falando, né?
se você tem uma referência aí que coloque Jesus se identificando com o próprio Deus ali em Paulo, temos isso no Evangelho de João, mas nas cartas de Paulo, se você tiver isso, coloque aí nos comentários. Aí ele vai falar da traição de Judas, que também não é mencionada nas cartas de Paulo, né? Que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, né, que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, né? Não se fala ali da traição de Judas. Em 2 Coríntios 1:3, em Romanos 15:6, Deus foi lido como Pai do Senhor Jesus Cristo, tendo que sido aquele que entregou à morte. Deve-se atentar aqui para o fato de que Paulo nunca ter ouvido falar da traição de Judas Iscariotes. Tá? E aí ele vai destacar uma questão de tradução, que envolve a palavra paradidome. Em outras palavras, o tradutor goza de um papel relevante aqui, pois ele pode escolher traduzir esse verbo como entregar. Jesus foi entregue ou Jesus foi traído? Né? Em Romanos 8:32 diz assim: quem não poupou o seu próprio filho e o entregou por todos nós. Aqui é entregue claramente. Né? A leitura desse passo não produz nenhuma dúvida quanto a esse sentido. Deus foi o responsável por entregar o próprio Filho Jesus Cristo. Observe que aqui o tradutor escolheu traduzir o verbo paradidome por entregar. No segundo exemplo, Paulo diz como Jesus foi preso, em 1 Coríntios 11:23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ofereci, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Aí é que vem a mesma palavra em grego, só que aqui algumas versões já colocam na noite em que foi traído. Nessa passagem, o tradutor optou por usar traído, ao invés de entregar, tal como ele havia feito em Romanos 8:32. Possivelmente essa mudança foi motivada por uma informação que o tradutor conhecia, pois ele conhecia as narrativas evangélicas. Ele sabia que Jesus havia sido preso devido à ação de um traidor. É curioso como é que nós estamos aqui na carta de 1 Coríntios, que é uma carta que foi escrita lá nos anos 50. Os evangelhos só foram escritos posteriormente. Mas essa tradição já estaria circulando ali, a ponto de ele escrever ali como traído, se é que ele escreveu como traído. Paulo, porém, nunca conheceu esta versão, ou seja, o traído só aparece depois. Aí é que está a questão. E Paulo nunca conheceu essa versão. Ele sabia, ele nunca soube da existência de Judas, Judas Iscariotes, nunca soube que esse discípulo havia traído Jesus. Nesse ponto, referindo-se especificamente a essa passagem, 1 Coríntios 11:23, o Bauer, né, ele escreveu: com certeza, não é certo que Paulo use termos como entregar, trair, prender, pensando na traição de Judas, porque ele não sabia dessa traição. Em suma, a tradução correta para 1 Coríntios 11:23 seria na noite em que ele foi entregue e não na noite em que ele foi traído. Então, esse traído foi uma emenda, já que foi essa tradução aí. Mas no grego está sempre com a mesma palavra, paradidome. Os textos que alguns acrescentam esse trair com uma tradução errada, segundo o André Chevitarese. Outro ponto que ele vai destacar é a questão da parousia, né, a segunda vida de Jesus, né, que ela não aparece no Evangelho e também não aparece no Evangelho de Tomé, que apesar de estarem inseridos no tempo sincrônico das cartas paulinas, segundo ele, o Evangelho que está por volta dos anos 50 e o Evangelho de Tomé também, que é questionável, né? Ele está seguindo a datação do Custer. Paulo e essas duas nada disseram sobre a morte e ressurreição de Jesus, muito menos na parousia de Jesus. Paulo acreditou que, ainda durante sua vida, Cristo voltaria e ressuscitaria aqueles que haviam adormecido na fé. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,14. Agora,
em 1 Coríntios 15, 35, Paulo já especificou melhor, e já se inclui entre os mortos quando esse evento acontecer. Então essa parousia já começa a demorar para Paulo, né? 53, Chevitalese vai chamar uma atenção com relação a Gálatas, capítulo 2, 9, né? Em que Paulo esteve em Jerusalém com as colunas da igreja, Tiago, Pedro e João. E ali Paulo foi encaminhado aos gentios. Tá? Aí diz assim, há muitos pontos que não batem nessa história contada por Paulo, senão como entender. Em Jerusalém, Tiago, Pedro e João, as colunas prestigiadas, lhe deram as destras, como sinal de amizade, isto é, uma concordância ao anúncio da Boa Nova que Paulo deveria levar aos gentios. Pouco depois disso, em Antioquia, era como se aquele acordo firmado em Jerusalém entre Paulo e as colunas prestigiadas jamais tivesse existido. Por quê? Porque ele conta esse episódio em Gálatas 2, em que ele tem uma discussão ali com Pedro, né? Quando Pedro chegou a Antioquia, desafiei-o, Paulo, desafiei-o a Pedro a cara, pois ele incorrera em censura. É que antes de terem vindo uns quantos da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, retirou-se, demarcou-se deles, receoso dos defensores da circuncisão. E os demais judeus também agiram com ele hipocritamente. Então, veja, está havendo um problema ali de como tratar os gentios conversos. Se eles deveriam seguir os rituais de alimentação judaicos ou se eles deviam comer separado. Parece que havia uma divergência entre eles aí, mesmo depois do acordo lá no Concílio de Jerusalém. Então, são esses pontos aí que não estão batendo, segundo Chivitarese, né? Aí ele diz assim: a crítica paulina à circuncisão estava equivocada, como observou Lourenço, no seguinte ponto. Ele entendeu, Paulo entendeu, que em Gênesis 17:8, quando Deus se refere à tua semente, se referindo a Abraão, como se referindo a uma só pessoa, isto é, o Cristo. Então, quando Deus fala a tua semente, está se referindo a Jesus. Paulo entendeu assim. O correto seria ler como um singular coletivo, referindo-se ao povo judeu, ao invés de uma única pessoa. Aí ele vai citar uma referência em 2 Coríntios 6,14, onde, segundo o Chevitarese, tem um texto que é antipaulino. É um documento antipaulino, foi inserido não foi por Paulo, foi pelos opositores de Paulo, quando diz assim: não vos torneis atrelado ao julgo alheio com descrentes, pois que parentesco existe entre justiça e injustiça? Ou que partilha entre luz e escuridão? Que sintonia existe da parte de Cristo em relação a Beliar? Ou que parte pertence ao crente com o descrente? Que acordo é possível ao templo de Deus com ídolos? Pois nós somos templo de Deus vivo. Então parece que ele está criticando essa aproximação aí com os gentios, essa flexibilização das regras com os gentios. Então esse texto, segundo Chevitarese, é um texto anti-paulino, é dos opositores de Paulino que colocaram o texto aqui dentro. É isso, muito obrigado então.